Bom dia, Camila, tudo bom? Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre coerência, tá? Tá vendo aí minha tela? Tá compartilhada? Tá aparecendo? Sim, Ah, então perfeito. Então vamos lá, né? Na hora de montar uma redação, a gente precisa estar muito atento aos elementos de organização das ideias, né? E eu acho que esse é um dos pontos também que a gente sente mais dificuldade, né? Porque a gente acaba trocando a língua escrita pela língua falada, certo? E quando a gente fala, a gente usa estruturas linguísticas diferentes da escrita, né? Então, quando a gente aprende coesão e coerência, a gente percebe que na redação elas andam de mãos dadas. Por quê? A coerência vai ser a representação da ideia daquilo que você quer passar, né? E a coesão é a representação gramatical, né? Ou seja, quando você passa aquilo no papel e aquilo faz sentido de alguma forma, né? Então vamos dar uma olhadinha no que é coerência. Então aí, ó, coerência, né? Tem a ver com a elaboração das ideias de um texto, né? Então, o texto vem do latim texto, né? Que é tecido e entrelaçamento. Então, por isso que a gente fala que o texto ele tem que estar entrelaçado, ele tem que estar organizado do início até o final, né? A gente tem que ter uma continuidade de assunto, a gente tem que saber organizar cada parte do texto, como a gente vai abordar o assunto de uma forma diferente, tá? Partindo da origem etimológica, o texto resulta da ação de tecer de entrelaçar unidades que formam um todo interrelacionado. Então, vamos lá. O que eu falo na introdução, por exemplo, no início do meu texto, né? Eu tenho que desenvolver ao longo do meu texto, né? Então, eu não posso começar falando de A e terminar falando de 220, certo? Então, eu tenho que organizar as ideias dentro do meu texto, né? Texto, então, é um conjunto de enunciados orais ou escritos, né, relacionados entre si, que formam um todo de sentido, né? A gente também aprendeu isso há umas 2 aulas atrás, não sei se você estava presente ou se você assistiu, quando a gente estava falando sobre texto verbal e não verbal, né? Você estava nessa aula também? sim, tava assim. Ah, então perfeito. Lembra que a gente viu que o texto verbal, né, é o quê? O texto verbal é o que a gente escreve e fala. E o não verbal são imagens, né? Então vamos lá. A coerência e a coesão são dois princípios básicos de estruturação de um texto. Então, é a partir disso que eu vou estruturar a ideia do meu texto. Então, a coesão e a coerência tem a ver com eu estou sabendo passar a informação que eu quero de uma forma clara, inteligível, né? Eu estou conseguindo organizar minhas ideias. Então, assim, o que eu falo aqui, eu consigo comprovar aqui, né? Eu estou dando uma continuidade. Então, é isso que a gente vai aprender com essa parte da coerência. Então, vamos lá, vamos descer. Então, ó, o que é a coerência, né? A coerência, ela tem a ver mesmo com a organização dessas ideias. Então, um texto é coerente quando aquilo que ele transmite está de acordo com o conhecimento que cada locutor e interlocutor tem do mundo, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, as ruas estão molhadas porque não choveu, né? Então, é uma frase que não faz sentido, certo? Então, saber organizar as informações que eu passo é muito importante, né? Outro exemplo, ele estuda tanto que não sabe nada, né? Também no mundo real isso não faz sentido pra gente, né? Por exemplo, essa última frase você pode estar sendo irônico, mas no mundo real, no sentido literal, né? A gente não tem essa construção de ideia, tá? Então, é uma maneira de você organizar, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção mesmo em como que a gente está disponibilizando essas ideias. Então, vamos ver, continuando. Então, ó, para que um texto seja coerente, é preciso que ele mantenha uma unidade significativa. Em outras palavras, a coerência é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade, né? Ou seja, o nosso texto, como eu sempre bato na mesma tecla para vocês, quando vocês vão fazer concurso, né? O objetivo da redação é o seguinte: a banca quer avaliar você em todos os sentidos, né?
que você pode ser avaliado dentro de um texto. Então, ela quer avaliar seu conhecimento gramatical, quer avaliar seu conhecimento de concordância, regência, pontuação, organização de ideias, né? Quer avaliar se você consegue, com suas palavras, né, desenvolver o assunto para que qualquer pessoa que seja capaz de ler um texto em língua portuguesa seja capaz de compreendê-lo de certa forma. Então, por isso que a gente, em concurso público de qualquer tipo, a gente chama o texto, né, a redação de texto universal, né? Então, a ideia é a seguinte, que qualquer pessoa que lê língua portuguesa brasileira seja capaz, tudo bem, de entender aquilo que você está escrevendo, né? Por isso que ele fala do princípio de interpretabilidade, ou seja, quem pega consegue entender, você se faz entender bem, tá bem, né? Claro, tá bem inteligível aquilo que você colocou no seu texto. E isso é uma coisa difícil, né? Porque a gente constrói devagar, certo? E realmente a gente tem usado muito mais a língua falada em detrimento da língua escrita, seguindo as normas, né? Da nossa língua portuguesa. Então, por isso essa dificuldade, né? A gente pode perceber isso também com a questão dos verbos, né? Você tinha dificuldade com o verbo também, Camila? Eu acho que a matéria que mata a gente, né? Sim, eu também me confundo às vezes. Né? Era a matéria de sempre, desde pequeno, que mata a gente, o verbo. Por quê? Que acontece? A gente deixa de usar o pretérito mais que perfeito, a gente diminui o uso do pretérito imperfeito, a gente não usa tanto o futuro do pretérito, a gente vai trocando esses por quê? Construções de gerúndio, né? Ah, você vai estar em casa amanhã? Em vez de você estará em casa amanhã, você faz o quê? Vai estar, né? Construção de particípio. Aí você tem assim, vou estar chegando lá pelas 10. Aí, estar chegando. Construção de gerúndio. A gente acabou trocando, né? Então a gente não usa estará, permanecerei, certo? Então a gente foi simplificando. Então o que acontece? A gente usa isso mais na língua falada, logo vira um vício para a língua escrita, certo? Então eu acho que essa falta de uso que faz com que a gente tenha um pouco de dificuldade, né, de entender essas questões. Então vamos lá. Então, o princípio da interpretabilidade, né, que é a interpretação, que se vincula a outros dois aspectos, né? Inteligibilidade do texto. Então, o que é inteligibilidade do texto, Rasmin? Um texto inteligível é um texto claro, objetivo, que você lê ele é de fácil entendimento, tá? E, Camila, para um texto ser de fácil entendimento, ele não precisa usar palavras fáceis. A gente não está falando aqui, né? Que teve uma aula que eu dei semana passada que o aluno falou assim: então um texto claro, objetivo, inteligível é um texto, por exemplo, um livro infantil, né? Um texto de ensino fundamental, sétimo, oitavo, nono ano? Não, né? É aquele texto em que você consegue ler e perceber as ideias que eles estão querendo passar de uma forma clara e objetiva, né? Então, não fica coisas por dizer. Isso quer dizer o seguinte, que o autor, ele também tem o domínio da escrita e ele consegue passar isso de uma maneira mais fácil, né? Como aquela redação da imigração que eu passei para vocês, que eu analisei parte por parte, né? Naquela redação, tinha alguma palavra difícil? Você lembra da redação que a gente analisou? Lembro. Não, não tinha não. Não tinha, né? Eu perguntei para vocês, vocês falaram que não. E foi uma redação que, por exemplo, no Enem foi avaliada com nota 1000, né? Então, assim, palavras que a gente tem o costume de usar, né? Vocabulário bem acessível, organização de ideias, nada do que a gente nunca pensaria ou não tivesse lido ou visto uma vez na vida. Então, é a prova também, né, de como isso funciona. Tá? Então vamos lá. Então, a inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e a capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto, né? Essa questão da capacidade do receptor, né, já não entra muito, assim, a gente não tem muito a ver com essa questão, né? Quem tem que resolver isso é a banca. Você tem que pensar na situação de comunicação e como organizar. Como assim numa situação de comunicação? Você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo. Então, você tem que pensar em escrever de uma forma clara e objetiva um texto dissertativo e argumentativo. Agora, se a pessoa que vai corrigir, vai ler, tem capacidade ou não para entender, aí, né, no concurso é claro que vai ter, né? São pessoas gabaritadas. Então, vamos lá.
Vamos ler esses dois textinhos aqui. Então, texto 1, né? Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Você diria que esse texto é coerente ou incoerente? E por quê? Eu acho que ele, de certa forma, seria incoerente, porque meio que troca os sentidos das coisas, mas pelo que no final do texto dá pra você entender. Aí eu fiquei meio perdida. Perfeito, né? Vamos lá, primeira coisa, qual é o formato desse texto? É uma poesia, concorda? Né? Vem estrofes e Sim, versos, tudo bem. E aí a gente na poesia a gente já tem, né, que a gente pode usar diversos tipos de figuras de linguagem, inclusive, por exemplo, a gente pode mexer um pouco com a questão da imaginação, né? Então, vamos lá. Aqui embaixo, ele me deu um beijo de boa noite, está justificando por que que a pessoa trocou as funções, porque a gente sabe que quem sobe, sobe escada. E a porta que é fechada, correto? Então, é um texto que, a princípio, parece incoerente, tá me acompanhando? But, né, mas, sim. aqui embaixo, ele comprova o porquê dessa troca de funções ali em cima. Então, é um texto que, quando você leu, você conseguiu entender o porquê que aconteceu aquela troca de funções, certo? Sim. Então, se você conseguiu entender, então ele tem coerência. Se você conseguiu organizar, né? A gente poderia dar uma temática central para esse texto. A gente poderia falar que é o quê? Que é o amor, a paixão. É, Certo, a gente tem matemática, não é? Então, vamos ver o texto 2. João foi à padaria. A padaria é feita de tijolos. Os tijolos são caríssimos. Também os mísseis são caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço. Segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo. A geometria riemanniana dá conta deste fenômeno. Então vamos lá. A gente consegue entender qual é o ponto central do início até o final do texto? não. Não, né? Impossível entender esse ponto central. Então vamos lá. João foi à padaria. Você concorda que padaria é o primeiro ponto? Sim. Padaria é o primeiro ponto. A padaria é feita de tijolos. A gente já tem um segundo ponto. Então, nós já temos dois, certo? Dois assuntos. Tudo bem? Depois, também os mísseis são caríssimos. Desculpa, os tijolos são caríssimos. É um tópico discursivo falando do tijolo, né? Então, tá repetindo. Também os mísseis são caríssimos. Então, você já tem padaria, tijolo e míssil. Três assuntos. Os mísseis são lançados no espaço. Espaço, terceiro assunto. Segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo. Teoria da relatividade, quarto. A geometria riemanniana dá conta deste fenômeno. Quinto. Do início até o final, eu tenho um tema central? Não. Não, né? Então, por exemplo, eu consigo entender o que que ele quis me dar de informação com esse parágrafo? O que que ele quis dizer? Qual era o ponto de vista dele? Não, porque ele falou várias coisas aleatórias. Isso mesmo. Então, isso é um texto incoerente, certo? Nem sempre a coerência tem a ver com questão de tipo concordância, por exemplo. Isso tem a ver com coesão, né? A coerência tem a ver mesmo com a organização da sua ideia, como você passa ela. Perfeito? Show. Então, beleza. Então, vamos lá, né? Então, os fatores que garantem a textualidade também atuam de forma a promover a coerência textual, já que colaboram para essa unidade significativa. Assim, para que os usuários da língua produzam e reconheçam o texto como coerente, a gente tem vários elementos, né? Então, aqui eu coloquei para a gente dar uma olhada e por curiosidade também, por quê? Quando a gente fala de redação, todo mundo sempre fala assim: a redação é difícil. Eu concordo, redação é difícil porque a gente não tem o costume de treinar, de escrever, de estudar sobre, né, organização e mesmo fazer textos, né? Nem na escola. A gente tem muito esse costume. Então, é difícil sim. E aí eu vou mostrar para vocês agora um grupo de elementos que a gente pensa antes de escrever um texto.
e que acabam aparecendo de alguma forma, mas a gente não parou para pensar nisso de forma detalhada, que tem a ver com a coerência, né? Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é o de conhecimento de mundo, tá? Ah, Rasmin, o que tem a ver o conhecimento de mundo? Então, vamos lá. Conhecimento de mundo, tá? Então, quando você está escrevendo uma redação, existem elementos que você pode colocar usando conhecimento de mundo, mas você tem que ter certeza que esse tipo de informação é passada a nível mundial. Vamos dar como exemplo o seguinte: eu peço para você uma redação sobre o posicionamento atual do Brasil, do governo brasileiro, acerca da saúde nacional, né? E aí você pode me dar uma informação do tipo que o Brasil é um dos países do mundo que, durante a pandemia, né, mais teve dificuldades de proteger o seu povo. Você concorda? Que é um conhecimento de mundo, que todos os países estão questionando isso? Sim, Que a gente está sendo colocado para fora de várias reuniões da OMS, já fomos excluídos da primeira leva da vacina. É um conhecimento de mundo. Todo mundo que lê jornal, a nível mundial e a nível nacional, consegue perceber, certo? Então, existem elementos, né? Eu coloquei uma frase aqui bem assim, bobinha, só para a gente poder ter uma ideia de como isso funciona melhor, né? Então, por exemplo, dizer que vai esquiar na neve quando chegar no Rio de Janeiro, né? Não tem como esquiar na neve no Rio de Janeiro, que a nível mundial todo mundo sabe que no Rio de Janeiro nunca neva, certo? Tanto é que é um cartão postal do mundo todo, a galera vem passar carnaval, verão, vem fazer tudo aqui. Sim? sim, É. Então, consegue perceber o que é o conhecimento de mundo? Então vamos lá. Conhecimento partilhado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com conhecimento partilhado, né? Vou dar até outro exemplo, tirar esse daqui. Vamos lá, se eu chego para você e falo assim, poxa, o Vitor raspou a cabeça. Professor Vitor raspou a cabeça. Você faz parte do curso mesmo, você sabe quem é o professor Vitor, concorda? sim. Agora, se eu chego para você e falo assim, poxa, a coordenadora Amanda pintou cabelo de preto. Acho que ela foi até um pouco melhor. Parecida com, sei lá, parecida com a Angelina Jolie. Você sabe quem é a Amanda? Não. Não sabe, né? Então vamos lá. Vou dar um exemplo de como isso funciona na redação. Quando você está lá colocando os exemplos para comprovarem, né, os seus argumentos, e aí você fala, por exemplo, do aluno João Vitor, que estava no colégio estadual, situado em Campo Grande, e sempre teve muita dificuldade de locomoção. Por isso é importante que o governo invista, né, na área escolar. Tipo, alguém sabe quem é João Vitor? De repente nem você conhece Não. mesmo, você deu uma notícia. Então, como que a gente trabalha, né, essa questão? Conhecimento partilhado, a gente tem que tomar muito cuidado para como a gente vai usar. O que você pode dizer é que muitos alunos, principalmente de zonas mais pobres, que estudam em escola pública, têm dificuldade de locomoção, pois as empresas de ônibus não liberam a passagem desses alunos para que eles possam chegar até as escolas, né? Então, sempre organizar. Lembrando que o conhecimento partilhado, ele só funciona, né, para pessoas que conhecem as mesmas coisas, que vivem as mesmas coisas que você, que não é o caso da redação. Então, por exemplo, um cara da banca ou eu não vou pegar e te ligar para saber o que tu quis dizer com aquele exemplo, quem é aquela pessoa, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com ele também, tá? Então, vamos lá. Inferência. O que é inferência? Inferência é interpretação, né? Dedução de alguma coisa. Então, isso também trabalha muito no nosso texto. Então, quando a gente vai colocar qualquer tipo de informação, é o que eu sempre digo toda vez para os alunos. Colocou, explicou. Colocou, explicou. Tudo que você coloca na redação precisa ser explicado, né? Precisa ser explanado de certa forma. Você precisa organizar. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, essa frase aqui. As aulas chegaram ao fim este ano, né? Então, se eu coloco essa frase num contexto
por exemplo, no meio de uma redação e não explico, fica muito complicado, né? Eu até expliquei aqui embaixo, mas vou explicar com as minhas palavras agora. Quando eu falo assim, as aulas chegaram ao fim este ano, vamos supor que você está terminando o técnico, né? Terminou o segundo grau, está terminando o técnico. E aí esse ano você se forma. Aí quando eu falo, você fala assim, as aulas chegaram ao fim este ano, quer dizer o quê? Que você acabou de estudar e não precisa estudar ano que vem, concorda? Sim. Né? Agora, por exemplo, um aluno do nono ano chega e fala assim, as aulas chegaram ao fim este ano. Quer dizer que chegaram ao fim este ano, mas ano que vem ele vai continuar estudando. Então, essa frase tem o mesmo princípio de interpretação para cada pessoa? Para cada pessoa seria diferente, no caso. Porque depende da experiência. Então, por exemplo, se você está querendo passar um tipo de informação na sua redação, você precisa explicar, né? Então, as aulas chegaram ao fim este ano para os alunos, né, formandos do curso técnico de enfermagem 2020.2, correto? Então, aí você está explicando para quem chegou no final do ano, né? Então, também, então, toda a informação que você coloca, você tem que explicar também dessa forma, porque tem tipo, alguns tipos de informações que você pode colocar na sua redação que a gente pode pensar um milhão de coisas, né? Então, por isso que eu sempre falo, colocou o seu argumento, explicou o que você quer falar em cima do argumento e exemplificou, né? Para depois você criticar, certo? Porque aí fica tudo amarradinho e não tem como a gente ter problemas de organização de ideias, certo? Então vamos lá. Situacionalidade, né? A situação que a gente passa. Então vamos lá. A situacionalidade, né? Tem a ver com a situação em que você coloca também determinado tipo de informação. Aí eu coloquei um exemplo também que eu acho que é bem fácil de a gente conseguir entender, né? Coloquei, por exemplo, sorria, você está sendo filmado, né? Então, por exemplo, se você está lá na sua formatura, aí o cara que está fazendo foto e filmagem, ele está com uma plaquinha sorria, você está sendo filmado. Você concorda que é um contexto assim de é, tipo, para você se divertir, né? Para você sair bem na foto, para você ter uma boa recordação com a sua família, com seus amigos e coisas do gênero, né? Então, uma situação mais descontraída, certo? Agora, essa mesma frase, sorria, você está sendo filmado. Aí você entrou no banco e tá lá, sorria, você está sendo filmado. É a mesma posição de descontração, de uma coisa legal, divertida? Não. Não, né? Já é uma questão de que você está sendo vigiado, certo? Se comporta, se você fizer alguma coisa fora da lei, a gente vai ter sua filmagem, vai te pegar, você pode ser presa, e já é aquela coisa de tensão, né? Então, olha só, a mesma frase, como dependendo da situação que eu coloco, ela pode se organizar de forma diferente, né? Então, é para a gente realmente organizar nossas ideias, né? E nem sempre uma frase ou uma ideia que você coloca, ela fica presa a uma situação só, né? Dependendo da situação funciona de um jeito, dependendo da outra situação funciona de outro, tá? Intertextualidade. O que é intertextualidade, né? É, a intertextualidade pode ser, né, você, a partir de um texto muito conhecido, como, por exemplo, Canção do Exílio, né? Com certeza você já ouviu. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás, aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Já ouviu? Em alguma vez na vida, né? É a Sim, Canção do mas Exílio. 50 mil vezes. É isso aí, né? Olavo Bilac. É, na redação a gente nunca aconselha, né? Você, por exemplo, igual aqui o Murilo fez, né? Uma intertextualidade, né? Pegou como exemplo e fez o dele. Não. Mas o que é intertextualidade, então, Rajinho, para a gente que faz redação para concurso? Quando você vai escrever uma redação, você indefinidamente você vai fazer associações com alguma reportagem que você assistiu sobre o assunto, com alguma vez que você debateu o assunto na sala de aula, ou em casa, ou na escola, ou na igreja, ou qualquer outro lugar, né? Alguma notícia que você ouviu, certo? Alguma coisa que você leu acerca disso. Então, a intertextualidade ela está acontecendo o tempo todo, até mesmo na hora da prova. O que acontece na hora da prova? Eles te dão um texto e, né? E aí um texto base, você lê o texto para entender o que eles querem do tema da redação, certo? E a partir disso você escreve o seu.
Então, isso que é intertexto. Você, toda vez que você vai escrever uma redação, você sempre vai estar sendo, digamos assim, tocado por algum tipo de texto verbal ou não verbal que você já viu, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu peça para você fazer uma redação sobre o aborto. Se eu falo agora assim, fala um pouco sobre aborto, você não começa a pensar em tudo que você já leu e viu sobre o assunto? Sim. E isso é intertextualidade, né? E isso acaba aparecendo na nossa redação de alguma forma, tá? Então vamos lá. Informatividade, né? O que que é informatividade? O princípio da informatividade, né? É a previsibilidade de informação que você dá para o seu texto. Eu estava conversando isso com vocês quando a gente estava falando sobre intolerância religiosa, né? Quando a gente fez aquele debate de intolerância religiosa, que eu botei lá o vídeo para vocês assistirem e tudo isso. Então, o que que acontece? Nessa questão da intolerância religiosa, qual é a previsibilidade? A gente sabe que as gerações sempre vão vir com argumentos que falem do seguinte: a diferença entre católicos e evangélicos e candomblecistas. Esse é o tipo de informação previsível. O que que a gente quer? A gente quer que você fale coisas que não são previsíveis. Por exemplo, dificilmente alguém, quando vai falar de intolerância religiosa, pensa, por exemplo, na questão do ateu, né? Que sofre muito ataque e que também ataca bastante os religiosos, né? Dificilmente as pessoas falam de como a intolerância religiosa atrapalha muitas vezes as pessoas a nível de trabalho, a nível jurídico, né? O próprio documentário que eu passei para vocês aqui nesse debate falava lá sobre a mulher que, por causa da religião dela, ela praticamente perdeu a guarda do filho, né? Na primeira vez que ela foi a juízo com o marido, porque a juíza achou que por ela ser candomblessista, ela não tinha condições de criar uma criança. Então, olha só quanta informação diferente a gente pode trabalhar, mas o previsível é sempre trabalhar, né? Católico, evangélico candomblessista. Concorda comigo? Sim, e é um assunto tão amplo e as pessoas elas focam sempre na mesma coisa. Entende? E isso acontece com vários outros pontos, né? Por exemplo, o aborto. As pessoas sempre associam aborto a estupro, né? Tá, tem a ver, beleza. A gente já tem a lei até né? A lei fala que a gente pode abortar em caso de violência sexual. Mas tem tanta coisa a mais para falar sobre aborto, como, por exemplo, o aborto ele acontece muito pela falta de orientação sexual que não se dá nas escolas e nas famílias. É um ponto para se falar, mas a pessoa sempre foca no estupro, né? E aí é uma questão também de organização da informatividade que você vai passar, né? E também a gente precisa ter atenção o quanto que aquela informação que eu estou passando é relevante ou não, né? Até aqui botei um exemplo de uma redação que uma vez eu pedi para uns alunos fazerem para mim. A redação falava sobre é, o caminho o caminho para o mundo novo, né? Eu pedia para eles falarem sobre o avanço, a expansão marítima, né? E aí o aluno, no meio da redação, colocou assim, porque o mundo é redondo. É uma informação que, tipo, ele colocou, todo mundo já sabe, não somou nenhum tipo de informação, né? É óbvio, a gente já entendeu. Então ele não precisava colocar esse tipo de informação. Então a gente tem que também dar uma olhada em que a gente está colocando, né? Porque o que acontece? A gente vai ver bastante isso na coesão. Se eu coloco muita informação, mas não explico essa informação, né? O texto também perde um pouco da coerência. Não adianta, por exemplo, você ir lá no desenvolvimento e colocar para mim 15 exemplos de como o aborto é um problema na sociedade brasileira, mas você não me explicar o porquê de cada problema, certo? Então, esse é o princípio da informatividade. Intencionalidade. Mas, Fala, meu amor. mas esse negócio aí do mundo redondo é importante, né? Porque hoje em dia tem terraplanista. Não, esse post dessas pessoas que a aula está sendo gravada, eu não vou falar o nome, mas dessas pessoas aí, é, é, é isso. Eu acho que a gente precisa até de repente rever e colocar, né, no cartaz bem grande, que é bem complicado.
Enfim, vamos lá. Intencionalidade, né? Intenção do nosso texto. Tem basicamente a ver com o tipo de texto que eu desenvolvo. Então, por exemplo, o tipo de texto dissertativo argumentativo é um texto que ele busca persuadir o leitor daquilo que você está pensando, daquilo que você organiza e que você vê como uma problemática em cima do tema, né? Se você for escrever uma narração, a intenção do texto é outra. Se você escreve um artigo de opinião, a intenção do texto é outra, né? E a aceitabilidade tem a ver mais ou menos com a questão de quem lê, né, o seu texto. Então, o princípio da aceitabilidade é um princípio que não passa muito pela gente, né? Ele é um princípio que tem a ver mais com quem lê o nosso texto, beleza? Então, vamos lá. Como falta só 10 minutos, eu vou deixar essa parte aqui dos princípios da coerência para a gente trabalhar 3h30. Mas então, Camila, alguma dúvida? Você já tinha lido alguma coisa sobre coerência? Sim, já tinha lido. Sim, mas e aí? Alguma dúvida? Alguma questão? Não. Não. E como é que tá? Você tá conseguindo fazer redação? Sim, eu fiz uma, mandei para você pelo Sim, WhatsApp. eu recebi. Eu vou começar a corrigir esse final de semana. A minha única dificuldade é a questão do tempo. Eu, tipo, tô demorando muito para fazer, demorei 1h30. Então, você ainda tá bem adiantada, né? Porque geralmente quando tem essa questão de ficar em casa, principalmente, eu tinha alunos que eu sempre pedia para colocar quanto tempo demorava. Tinha alunos que demoravam 2 dias, 3 dias, né? Então, 1h30. Você ainda tá assim, para ser. A gente tá em junho ainda, né? Ainda tá começando a entrar na média, mas é uma coisa que você com o tempo. E eu vou te dizer uma outra coisa também: não se penalize muito, porque às vezes também tem a ver com o tema. Tem tema que você vai ter uma facilidade maior, você vai escrever mais rápido, e tem temas que vão te custar um pouco mais. Mas você está gastando 1h30 para escrever e passar limpo. Isso, eu fiz aquele negócio que faço antes de começar a redação, que é para você botar o argumento, o título, tudo Sim, mais. Aí depois que eu faço isso, eu faço o texto e aí depois eu passo a limpo. sim. A intenção, você pode tentar começar a treinar. Eu sempre falo para os alunos, cada minuto é valioso, né? Você pode, por exemplo, essa semana, quando eu for fazer redação, eu vou tentar fazer em 1h25. Tira 5 minutos. Depois, quando você já conseguir 1h25, tira mais 5, 1h20. Ou tira de 10 em 10, como você preferir. E aí você vai começar a se policiar. Pode ser um treino interessante também. Vou tentar fazer isso, então. Pode ser dessa forma, pode ser um treino interessante. É interessante também você ler tudo antes de sentar para escrever. Lê, faz anotações mentais, mas faz anotações também no papel, no bloquinho, tópicos e tal. E aí, na hora que você sentar para escrever, não consulta nada, não busca nada, não lê nada, entendeu? Faz só a partir daquilo que você tem ali. Porque na hora da redação, pensa comigo, você não vai ter onde pesquisar, né, na hora da prova. Então é você e o texto, certo? Base, só, apenas, que você vai ler uma vez e, tipo, vai ter que fazer sua redação. Então pode ser também um tempo que a gente perde às vezes, entende? Sim. E é até legal porque você já pode criar. Eu dei ideia para uns alunos há uns anos atrás, né? Que eu falei para eles que eu usava isso na minha época de vestibular e até da escola mesmo. Eu tinha um bloco de nota. Você pode fazer com papel velho de caderno, né? Tu corta ali como se fosse um bloquinho mesmo, aqueles bloquinhos de nota bem velhinho, assim. Tu grampeia em cima e aí tu coloca, né? Por exemplo, você vai entregar uma redação de aborto, aborto. Aí você faz tópicos que é, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí na folha de trás, você vai ter sempre um bloquinho com todos os temas, né? Quando chega perto da prova, você vai lá no bloco e vê os tópicos de cada tema, que são possíveis temas de redação, e aí você estuda em cima disso. Acho que é interessante. Entendi, eu vou tentar fazer isso. Pode ser uma forma, porque aí você já tem já um arsenal também, concorda? Eu acho que Uhum. pode ser legal. Você também tem que desenvolver, né? Você tem que ver o que fica melhor para você, no caso.
né? Beleza? Então, Camila, a gente se vê 3h30. Se você puder participar, Tá bom, então. Hoje aí a vai gente continua. continuar aquelas aulas de figura de linguagem? Sim, aí aqui na agenda que o Vitor me deu, 3h30 ainda é redação, 6 horas. A aula de gramática é 8 horas. Aí eu vou dar continuidade de onde eu parei, que eu parei na prosopopeia. Tá bom, então. Aí já tem exercício também pra gente fazer junto, tá bom? Obrigada, Eu que professora. agradeço a você, meu amor. Bom almoço.